É com muita alegria que mais uma vez hoje estamos aqui e eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Quero dizer que mais uma vez nós traremos uma reflexão da parte do Senhor, de algo que Ele me entregou hoje. E essa reflexão está no texto de Lucas, capítulo 6, versículo 36, 37 e 38. Lucas 6, 36, 37 e 38. Amém? Então, se você estiver com a Bíblia aí, você pode abrir, ler junto comigo. Se você não estiver, você pode anotar e depois você pode conferir. É muito importante que vocês estejam conferindo o que nós estamos falando aqui na Bíblia, com a Bíblia. Obviamente que o rema, que é a mensagem que aquele texto produziu no dia, vem do Espírito de Deus e não está aqui, mas sempre nós estaremos refletindo baseado na palavra de Deus. Amém? Então, vamos ler Lucas 6, versículo 36, 37 e 38. Sede misericordiosos, assim como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Libertai ou perdoai e sereis perdoados. Na minha versão tem libertai, com perdão, e soltar-vos-ão. Isto é, perdoe e você será perdoado. Versículo 38, Lucas 6. Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos derramarão em vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos tornarão a medir. Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos derramarão o vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Né? Então, assim, esse texto falou profundamente ao meu coração, no sentido de que, trazendo para a reflexão para o princípio bíblico de semeadura e colheita. O princípio bíblico da semeadura e colheita, ele é um dos princípios mais fortes da Bíblia, que nós temos visto de forma muito clara no nosso dia a dia. Eu, pelo menos, tenho visto no meu dia a dia esse princípio bíblico se cumprindo dia após dia. O que é que a Bíblia diz? Sede misericordiosos, porque o vosso Pai é misericordioso. Tem um texto bíblico que diz assim, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Não a perfeição no sentido de nós sermos perfeitos, no sentido literal da palavra, mas nós estamos continuamente buscando imitar a Cristo. Nós estamos continuamente buscando a semelhança de Cristo, olharmos para a palavra, olharmos para o caráter de Cristo que está aqui na palavra e buscar imitá-lo, e buscar agradá-lo fazendo aquilo que ele faria se estivesse no nosso lugar. Então, o que é que a palavra diz aqui? Sede misericordioso. Irmã Marta, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós estamos lendo Lucas 6, versículos 36, 37 e 38. Boa noite. Clica no aviãozinho para que outras pessoas possam ver essa live, essa ministração, amém? Quanto mais clicar nesse aviãozinho, mais pessoas serão alcançadas. Então, versículo 36. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Então, a Bíblia, Jesus está nos instruindo aqui, no livro de Lucas,
a nós exercermos a misericórdia. E quando é que nós precisamos ser misericordiosos? Quando é que a misericórdia do Senhor se manifesta na vida de uma pessoa? Quando ela é boazinha, quando ela é obediente, quando ela é disciplinada? Não. A misericórdia do Senhor, ele vem na vida de uma pessoa quando ela é um nécio, uma pessoa, eu diria assim, de comportamentos loucos, que não entende os princípios de Deus, que não respeita a Deus, que não conhece a Deus. Muitos a quem Deus derrama a sua misericórdia nem crê em Deus. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, ele vem na vida dessa pessoa poupando de fazer com que ele receba aquilo que ele merecia receber. Então, muitas vezes, nós vivemos situações no nosso dia a dia em que a gente precisa ser misericordioso com as pessoas, porque se não fôssemos misericordiosos, assim como Deus é, nós iríamos fazer com que ele pagasse por aquele mal que ele fez. Mas não é isso que Deus nos ensina. Deus ensina que a gente seja misericordioso, até porque a vingança só pertence a ele. Então, esta é a primeira lição que eu aprendi hoje no meu devocional. Sede misericordiosos, assim como Deus é misericordioso. E a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã para a minha vida, para a sua vida. E a misericórdia do Senhor é justamente para aqueles que não mereciam misericórdia, vamos dizer assim. Mas Deus a dá, sem olhar a quem. A misericórdia do Senhor é para aqueles que mereciam ser punidos, é para aqueles que mereciam ser julgados, é para aqueles que mereciam estar, vamos dizer assim, vivendo o juízo dele. Mas ele resolveu ter misericórdia. Pessoas que muitas vezes nem crêem nele, mas Deus resolve ter misericórdia. Então, se Deus tem misericórdia, e Jesus aqui em Lucas 6, versículo 36, está dizendo que nós devemos ser misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai, então que a gente exercite essa misericórdia no nosso dia a dia, a partir da nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso patrão. Em diversas situações, queridos, a nossa vontade é ir à forra, pagar, vamos dizer assim, fazer com que a pessoa pague o preço da sua ignorância, da sua maldade. Mas, assim como Deus é misericordioso, a gente precisa ser também. O versículo 37 fala: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Libertai com perdão e vocês serão libertos. O que isso significa? Nesse texto está muito forte o princípio da semeadura e da colheita. Não julgueis e vocês não serão julgados. Não condeneis e vocês não serão condenados. Em um outro texto, Jesus diz assim: porque com a mesma medida com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a mesma medida que vocês usarem para julgar os outros, vocês também serão julgados. Quando eu me abstenho, quando eu deixo de julgar as pessoas, de fazer pré-julgamento em relação às pessoas, ao comportamento das pessoas, às atitudes das pessoas, eu estou me livrando também de ser julgada. Amém? Quando eu
me abstenho, quando eu deixo de condenar as pessoas pelo mal que elas fizeram, eu também estou me livrando de ser condenada. E quando eu liberto perdão para as pessoas, eu estou dando legalidade para que Deus me perdoe e para que as pessoas também, a quem eu ofendi, a quem eu magoei, a quem eu maltratei, também me perdoe. É a lei da semeadura da colheita. Se eu não julgar, eu não serei julgada. Se eu julgar, serei julgada. Se eu não condenar, eu não serei condenada. Se eu condenar, eu serei condenada. E se eu perdoar, eu serei perdoada. Se eu não perdoar, eu não terei perdão. É a lei da semeadura da colheita. Faça com os outros o que você quer que seja feito com você. Você quer ser julgado pelos outros? Não. Certamente eu não quero. Você quer ser condenado pelos outros? Não. Certamente também eu não quero. Você quer pedir perdão a alguém e alguém chegar para você e dizer, não, eu não lhe perdoo? Não, você quer ser perdoado. Então, o que a gente quer que façam conosco, a gente deve fazer com os outros. Você planta, você recebe. É a lei da semeadura e da colheita. No aspecto positivo e no aspecto negativo. O que de positivo você tem plantado na vida das pessoas? O que de bom você tem plantado na vida das pessoas? Você vai receber. Se não receber da pessoa, do mesmo terreno, né, onde você está plantando, você vai receber de outro lugar. Mas a lei da semeadura e da colheita é infalível. Você dá, você recebe. Se a pessoa a quem você deu não te der, Deus que prometeu que tudo que você plantar, você vai semear, ele mesmo vai se encarregar de dar a você através de outra pessoa. Amém? Por fim, o versículo 6, o capítulo 6, versículo 38, fala assim: dai e dar-se-vos-á. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos derramarão em vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Olha só, é a lei da semeadura e da colheita. Tudo que você der, você vai receber de volta. E aqui está bem claro nesse texto que você vai receber muito mais do que você der. Seja para o bem ou seja para o mal. Olha, dai, eu vou ler de novo para você entender aqui. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos derramarão em vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Queridos, eu não sei vocês, mas minha avó, eu aprendi com minha avó, ainda criança, que quando eu fosse colocar alguma coisa dentro de uma vasilha, eu devia bater a vasilha assim, porque quanto mais você bate, mais o ingrediente que está dentro da vasilha desce e vai sobrando espaço para você botar mais. Conhece essa técnica, dona Marta? Conhece essa técnica? Quem está aqui no YouTube, vocês que estão aqui no YouTube, conhece essa técnica da medida recalcada? Quanto mais você balança a vasilha, quando você você põe farinha num recipiente, quanto mais você balança, assim, bate ela, mais a farinha desce, mais espaço sobra para você ir colocando mais farinha. Não é isso, dona Marta? Pois aprenda, dona Marta. Quando a senhora for... Isso, minha avó que me ensinou. Quando a senhora for colocar um açúcar, uma farinha, feijão, qualquer coisa, principalmente quanto mais fino, mais ele desce. Café,
num recipiente e faltar só um pouquinho para encher a vasilha, a senhora bate, aí a vasilha vai ficar com mais espaço e a senhora derrama o resto do conteúdo e acaba de encher a vasilha. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Que eu dê, que eu receberei de volta. A Bíblia não diz que é coisa boa ou coisa ruim. Você pode usar esse texto para ministrar, para refletir nas duas coisas. Quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Amém? E tem um detalhe. Segundo a palavra de Deus aqui em Lucas 6,38, eu nunca vou receber na medida em que eu der. Por quê? Porque eu vou receber muito mais. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, eu sempre vou receber, segundo a lei da semeadura e da colheita, eu sempre vou receber mais do que eu der. Seja alguma coisa material, seja uma demonstração de carinho, seja uma maldade que eu fizer, qualquer coisa, se eu der, seja desejar alguma coisa para o próximo, uma palavra que eu disser adequada ou inadequadamente para alguém, eu receberei boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Isto é, eu receberei mais do que eu der. Então, se eu tenho essa certeza, se eu conheço a palavra, se eu conheço o princípio da semeadura e da colheita, se eu sei que tudo que eu plantar, eu vou colher, obviamente que eu, por temor ao Senhor e por amor a mim, por amor e temor ao Senhor e por amor a mim, eu vou plantar somente sementes boas. Por que a Bíblia diz, no versículo 36, sede misericordiosos, assim como misericordioso é vosso Pai? Porque na medida em que eu for misericordiosa, eu serei alvo da misericórdia de Deus. Eu terei de volta a misericórdia de Deus. No versículo 37, ele diz, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. O que é isso? O que ele está dizendo assim? Não plante a semente da condenação na vida das pessoas para não ser condenado, porque uma vez que você plantar essa semente, você vai ter porção dobrada, sacudida, transbordante. Não julgue as pessoas, porque uma vez que você julgar as pessoas, você vai ter de volta o julgamento delas. E aí, o que é que acontece? Por isso que ele está dizendo, não julgue para você não ser julgado. Não condene para você não ser condenado. E aí ele diz, libertai perdão e vocês serão libertos. Então, na medida que eu libero perdão para alguém, na medida em que eu for precisando do perdão de alguém ou de Deus, eu terei ali um crédito na minha vida. E aí eu serei perdoada. Amém? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. Tudo que você planta, você colhe, seja para o bem ou seja para o mal. Não culpe as pessoas por alguma coisa ruim que você está colhendo hoje. Pergunte ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus para lhe revelar o que foi que você plantou para que você estivesse colhendo alguma coisa desagradável que você está colhendo hoje. Certamente você plantou. Inconsciente ou conscientemente. E aí, qual é o caminho para que essa semente morra? Perdão. O caminho para matar a semente é arrependimento e o perdão de Deus na sua vida, naquele aspecto que você falhou. Então, que em nome de Jesus, o Espírito do Senhor esteja conduzindo você a refletir sobre isso,
nós lemos Lucas 6, 36 a 38, refletimos nesses textos e dissemos que aqui está claro a lei da semeadura e da colheita. Você faz o bem, você terá o bem. Você faz o mal, você terá o mal. É a lei, é um princípio de Deus que ele não pode revogar, porque está lá. É um princípio espiritual e eu diria que é até um princípio natural, da natureza. O que você plantar, você vai colher. Se você plantar misericórdia, você vai colher misericórdia. Se você plantar perdão, você vai colher perdão. Se você julgar as pessoas, você vai ser julgado assim como julgou as pessoas. Se você condenar as pessoas, você vai ser condenado assim como você condenou as pessoas. E a Bíblia, e o texto termina dizendo: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isto é, o que você der, seja de bom ou de ruim, você terá de volta. E aí, aqui, eu li esse texto com temor e tremor. Por quê? Porque eu não terei de volta só aquela porção que eu dei. Eu terei boa medida, recalcada, sacudida e farei isso com muita alegria. Amém? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Obrigada, Rosane, por participar conosco desse momento. Irmã Marta, não dá para ver o nome das outras pessoas, porque passa rápido. Em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados, que vocês reflitam nessa palavra de Lucas 6, 36, 37 e 38. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus te dê um sono reparador, em nome de Jesus. E se sonhar, que sejam os sonhos dele. Amém? Deus abençoe sua vida.